Boa noite a todos. É um prazer imenso para nós, a Rede Pelo Bem, receber cada um de vocês, em especial nosso convidado nessa noite, o Dr. Guilherme Shelby, Procurador da República, ele que é um grande defensor da nossa nação, combatendo a corrupção dentro dos órgãos públicos e também dentro de toda a instituição em outros países, em outras regiões como Estados Unidos, Europa, em toda a América Latina. Ele é doutor e mestre em Direito Constitucional e especialista na segurança pública. Isso. Então, gostaria que todos dessem uma salva de palmas. Receber o senhor doutor Guilherme Shelby. Boa noite a todos. Eu vou ficar aqui no cantinho, agradecendo o Padre Henrique. É uma honra poder servir, é um chamado que é da igreja, que é do Senhor, mas o Senhor tem essa responsabilidade, de estar à frente, né? Eu sei que tem muitas lideranças, as pessoas que me contactaram tiveram um trabalho nesse... Eu sei que não foi fácil, né? Então, agradecer a todo mundo que está participando da organização, a vocês, obrigado por terem vindo. E hoje é uma exposição bem aula, né? Eu preferi que fosse algo bem metódico, para que a gente pudesse ter um acompanhamento mais cuidadoso das coisas. Eu vou mostrar algumas imagens e algumas circunstâncias. Não, ainda não. Talvez eu até mude um pouquinho, que são um pouco fortes, não é? É o que nossos filhos e netos estão assistindo. Pega o meu celular. É o que nossos filhos e netos estão assistindo em sala de aula. E eu tenho que advertir pessoas adultas sobre a gravidade das imagens, que pode chocar vocês. Tem alguma coisa errada, não é? Se crianças em sala de aula estão tendo acesso ou sendo expostas a imagens pornográficas, temas pornográficos, tem alguma coisa errada. Só que nós não conseguimos verificar por algum motivo. Muitos de nós estão indignados, aturdidos, mas não sabemos o que fazer diante desse quadro. Então eu venho trazer uma orientação, e para trazer orientação eu tenho que mostrar os fatos. E eu acho até que eu vou mudar. Vamos voltar lá. Eu peguei leve com vocês. Eu vou mostrar para vocês, não ainda, uma série de fotos. Porque algumas pessoas eu mostro 2, 3, e alguns falam assim, não, mas isso aí aconteceu nesses 3 lugares. Não, eu vou mostrar 15. São cenas diversificadas, que nós vamos ter a oportunidade exatamente de apresentar para vocês. E a partir dessas imagens, eu vou querer trabalhar por que família educa, escola ensina. Por que família educa, escola ensina. Então essa é a apresentação inicial. Eu queria antes dizer para vocês um pouquinho de mim, né? Eu sou procurador da República há 22 anos, mas de 1991 a 1995, eu fui promotor de justiça da infância. Isso é que me trouxe para a causa da criança e da família. Como promotor da infância, eu fui alguém muito ativo em Brasília. Adolescentes homicidas, crianças vítimas de abuso. Esse era meu dia a dia. Durante 4 anos eu lidei com isso. Até que passei no concurso para Procurador da República, em 95, e nos últimos 22 anos exerci funções diferentes, não mais ligadas à infância. Mas mesmo tendo saído da Promotoria da Infância de Brasília, eu permaneci ligado às questões da infância. Então, mesmo nas minhas operações contra o crime organizado, contra a corrupção em Brasília, eu permaneci indo às escolas, igrejas. Um caso sintomático, vocês não vão lembrar, mas teve um grande escândalo no Brasil chamado o escândalo do painel do Senado, né? Acho que poucos lembram aqui. 16 anos atrás. E o escândalo do painel do Senado
onde senadores perderam o cargo, tiveram que renunciar. Aconteceu no meu gabinete. Eu fui a testemunha-chave, um ator fundamental. E eu me lembro que eu tive que dar um testemunho no Senado e eu exigi que fosse secreto. E aí foi aquela confusão, os senadores vieram todos para cima do procurador. Como assim secreto? Eu só falo se for secreto. Então, imagina, eu enfrentei o Senado Federal. O Brasil parou para ver o meu depoimento. Mas naquele dia que eu dei o depoimento, pela manhã, à noite eu fui numa escola dar palestra sobre a proteção da criança contra o abuso. Ninguém sabia, mas eu sempre estive ligado à infância. E essa história me traz aqui, eu queria apresentar para vocês algo bem concreto. Eu dou palestras, eu dou cursos, mas o meu objetivo é dar instrumentos, treinar soldados, pais, mães, professores, padres, pastores, advogados, assistentes sociais. Eu treino pessoas para o combate. E o combate é a defesa da criança e da família. Então eu trouxe 3 materiais que eu queria apresentar para vocês. O da palestra Família Educa, Escola Ensina. É o livro de cabeceira da mãe, do pai, do professor. Precisamos ter, porque esse livro não é o que eu acho. Eu pesquisei nos tribunais, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, que é o Tribunal das Questões Federais do Brasil. O STJ, que é a sigla de Superior Tribunal de Justiça, decide a nosso favor quase tudo. É assustador, Padre Henrique, como a justiça diz: igreja, pais e mães que defendem os filhos, exijam seus direitos. Então eu trago aqui muitas decisões do STJ a nosso favor. E por que isso não é exercido? Porque as pessoas não conhecem. Até as autoridades. Até as autoridades desconhecem. Eu vou dar um exemplo bem banal. Existe um crime no Código Penal que chama-se audição pública de caráter obsceno. O que é audição pública de caráter obsceno? É alguém que promove em lugar público uma música de caráter pornográfico, obsceno. Um funk. Não são todos. Mas um funk que fale de palavras pornográficas é obsceno. Você pode ouvir na sua casa. Ninguém está aqui querendo coagir, limitar a liberdade. Se a pessoa gosta de músicas pornográficas, ela é livre para ouvir na sua casa. Mas se ela põe num carro e sai com aquela música para todo mundo ouvir o pornográfico, há um crime no Código Penal. Artigo 234, parágrafo único, inciso 3º, 6 meses a 2 anos de prisão. É capaz que nós vamos até um policial militar, falamos isso, ele disse: não conheço isso. E por que ele não conhece essa norma? Porque a sociedade não exigiu. Porque nós ficamos calados. Então aqui vai haver um trabalho também de treinar as autoridades da cidade. Porque o que está acontecendo é o seguinte: pudor é respeito, não é moralismo não, não é religiosidade não, é termo jurídico legal. E nós que temos o nosso ideal, temos nossos valores cristãos, parece que a gente fica com vergonha de exigir direitos, nada disso. Então eu vim aqui dizer, tenha sim a firmeza de falar dos direitos que defendem os nossos valores. Eu estou dando um exemplo. Se as autoridades não conhecem, é porque a gente não exige. Quando a gente começar a exigir, as autoridades vão ter que se manifestar. Então é uma questão de cidadania, viu, Padre Henrique? Isso aqui é para pai e mãe na escola do filho e dizer, não pode não. Tema pornográfico, não pode. Mas com fundamento, não com a mera indignação. Para os professores, manual do professor, tudo que os professores precisam saber sobre leis. E eu vou dizer para vocês que um dos motivos de toda essa bagunça que vivemos é as escolas não serem regidas pelas leis. Aqui eu digo o que devemos saber das leis para que a educação brasileira seja resgatada. Padre Henrique, não tenho dúvida. Um dos motivos centrais da qualidade do ensino brasileiro ser péssima, como os exames internacionais revelam, é que as escolas brasileiras não são regidas pelas leis.
Cada professor aplica conforme acha o que deva aplicar. Temos que restabelecer o respeito ao Código Civil, ao Código Penal nas escolas brasileiras. E por último, o livro para pais, mães e professores protegerem crianças e adolescentes do abuso. É o livrinho preto. Esse aqui é o livro mais importante que eu tenho. Aqui eu ensino a investigar crianças de 6 anos de idade. Ou como prevenir o abuso sexual. Nós precisamos treinar as crianças e os pais e mães. Padre Henrique, talvez o nosso maior desafio seja aparelhar as famílias. As mães, os pais perderam o sentido de paternidade. É isso eu trago como instrumento de guerra. Aqui não tem nenhum livro de leitura para o domingo, por favor, hein? Já aviso, é leitura para segunda a sexta. Não leia no domingo, você não vai passar bem o final de semana. A ideia é dar arma para a guerra. E o guerreiro tem que ter o descanso. Aqui é livro para segunda-feira, para o dia de trabalho, é para a escola do filho, é para as conversas. Eu estou vendo muitos jovens aqui, comecem a falar dos valores cristãos. E quando alguém vier falar que você é moralista, conservador, você fala, não, o que eu estou falando está no Código Penal. Porque os nossos adversários, tudo que eles querem é um pouquinho de lei, não tem. Eles lutam para a lei, um pouquinho de lei que os nossos adversários tenham, eles saem pela rua pegando todo mundo. É ou não é? E a gente com um monte de lei fica calado. Eu estava numa palestra num estado da Paraíba, eu não vou dizer qual é. Ai, ninguém percebeu. Eu estava dando uma palestra num estado da Paraíba. Não vou dizer qual estado, tá? E, a certa altura da palestra, haviam ativistas. Eu falava só Constituição e leis. Mas haviam ativistas radicais que só de eu falar da família, só de eu falar da importância da família na Constituição, eles gritavam de revolta. Família não, é o Estado. Eram 400 pessoas. Tinham 20 ativistas. Os 380 ficaram em silêncio. Eram os bons calados e omissos. Depois da quinta intervenção dos radicais, eu já percebi que ia ser MMA. Eu sou bom de MMA. Brincadeira, não tentem nada comigo. A certa altura, então, na quarta, quinta intervenção radical, eu me viro para os bons calados. E falo assim, olha, faço de conta que são vocês, tá? Eu virei para eles e falei assim, ó, o meu problema não são esses malucos aqui não. Aí eles gritaram mais ainda. Ficaram revoltados. Depois que ele gritou, eu repeti, o meu problema não são esses doidos aqui falando. O meu problema são vocês, os bons calados. O que me ensurdece aqui não é a fala deles não é o grito deles, é o seu silêncio, bons. Essa não é a marca dos cristãos, nunca foi. Nós somos valentes. Então eu venho aqui para dizer para os cristãos que a nossa herança e o nosso passado deve ser da coragem. Padre Henrique lembrou hoje o martírio. Eu não acredito em martírio de pessoas que ficaram contemplando o pecado. Os mártires serão aqueles que vão se posicionar. Não vão ficar em cima do muro. E se você pensou em partido político, também está valendo. Essa é uma brincadeira. Tá difícil aqui, hein? Eu vou tirar um sorriso de vocês, calma. Calma, eu vou chegar lá, eu vou ficar bem. Então essa é a ideia. É que a gente se transforme agora em cidadãos. Cidadãos significam pessoas que recorrem às leis, que respeitam a democracia e que veem no próximo o mesmo valor que vem em si mesmos. Eu não sou melhor porque penso assim e você de outra forma é pior. Não, somos iguais. É o princípio da cidadania. E eu queria dizer para vocês que, voltando agora e falando sobre educação, e entrando na palestra, o maior problema da nossa educação brasileira, eu não tenho dúvida em dizer, há uma grave lacuna na formação do professor brasileiro. Há uma grave lacuna na formulação das políticas públicas. E é a mesma lacuna. Qual que é a lacuna? Tanto o professor brasileiro, quando estudou para dar aulas, quanto as formulações de políticas públicas na educação, não contemplam nem as leis nem a Constituição.
não contemplam nem as leis, nem a Constituição. É como se a sala de aula fosse um planeta diferente, um país diferente. Lá não tem Código Penal, não tem Código Civil, não tem nem Constituição. Lá o professor decide o que deve, o que pode ou não pode ser feito. E isso é tão categórico, gente, que se você reunir os melhores estudiosos da educação brasileira, os pedagogos, doutores, pós-doutores, se você perguntar para ele basicamente qual o prazo prescricional de um dano moral em sala de aula, eu vou traduzir essa pergunta. Senhor doutor, pós-doutor em educação brasileira, qual o prazo de prescrição para um aluno que foi vítima de dano moral em sala de aula processar o professor que praticou o dano moral? Essa é uma pergunta simples. Essa é uma pergunta que, se você vai dar aula, você tem que saber os prazos prescricionais, porque é comum haver danos morais em sala de aula, infelizmente. É um professor que xinga o aluno, você é um vagabundo, ou fala para uma outra aluna um palavrão, eventualmente sai alguma coisa aqui. Então, quando você xinga alguém, é um dano moral. E se o professor xingar o aluno, ou falar uma palavra de depreciação extrema, vagabundo, por exemplo, sujeita aquele professor a uma ação de indenização por danos morais, porque xingar o aluno constitui um demérito. E aí, se você perguntar para os professores qual o prazo da prescrição, os professores não têm noção. Eles não têm noção básica da responsabilidade civil. Eles não têm noção básica dos direitos da família. E é sobre isso que vamos falar aqui. O professor desconhece o que é absolutamente incapaz. O professor desconhece, e aí eu digo o professor e as formulações de política pública na educação. Ele não sabe o que é a fragilidade psicológica da criança. Princípio constitucional fundamental é o princípio da fragilidade psicológica da criança. O professor não sabe nada disso. O resultado disso? A pergunta que sempre fazemos. A Constituição e as leis devem ser respeitadas em sala de aula? Sim. Como respeitar se não a conhecemos? Perceberam a gravidade do problema? É questão de cidadania. Encharcar as salas de aulas dos conhecimentos necessários. Eu não estou propondo que os professores estudem o Código Civil inteiramente, o Código Penal, a Lei de Diretrizes Básicas, não. Eu estou propondo que ele conheça as normas que se aplicam a ele, à família e às crianças. Essa é a minha proposta básica. Restaurar a cidadania nas escolas, para que crianças e as famílias e os professores sejam respeitados. E agora eu quero trazer para vocês alguns conhecimentos muito básicos. E não vou cansar vocês com a lei, mas a Constituição é categórica. Ela tem um artigo lindo que complementa o artigo 1º, quando diz que todo o poder emana do povo. Os americanos falam, we the people. Nós, o povo. É a primeira frase do preâmbulo da Constituição americana. A Constituição brasileira também diz, todo o poder emana do povo. O artigo 226 complementa. O artigo 226 da Constituição complementa o artigo 1º, quando diz que todo o poder emana do povo. Porque o 226 diz, a família, base da sociedade, tem proteção especial do Estado. A escola? Não. Partidos políticos? Não. Há o quê? Família, base da sociedade. É suficiente dizer isso para dizer muito. Porque o povo não está no Estado, está? Não. O povo integra a sociedade. E a Constituição diz, todo o poder emana do povo. E depois diz, a base da sociedade, onde o povo está, é a família. Mas não só isso, o artigo 229 é categórico. Incumbe aos pais, ou os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Estou resumindo o artigo maior.
para o que nos interessa, a questão dos filhos menores. Incumbe aos pais. O dever de educar, de assistir, de criar os filhos é dos pais. É uma regra constitucional expressa. De novo, agora explicitando, desenvolvendo as competências da família em relação aos filhos menores. O Estatuto da Criança e Adolescente estabelece também algumas obrigações. Pune a família que não cria adequadamente os filhos. O artigo 249 do Estatuto da Criança já vem estabelecer uma regra. Descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar. Traduzindo, o artigo 249 impõe multa a um pai ou a mãe ou responsável que não exercer corretamente o poder familiar. Olha, agora começa o peso. A lei dizendo, olha, você se não cumprir bem o seu dever, família, você pode ser punido com multa. Se você praticar abuso contra o seu filho, você pode ser punido com a prisão e perde o poder familiar. A lei estabelece uma série de obrigações. A lei chega até mesmo, artigo 932 do Código Civil, e diz, família, todos os danos que seus filhos menores praticarem a terceiros, você paga, pai. Pai e mãe, todas as vezes que seu filho menor praticar dano, inclusive moral, a alguém, quem paga a conta é a família. Artigo 932 do Código Civil. Eu paro por aqui para dar um cotejo geral da importância da família do ponto de vista constitucional, de uma regra constitucional que estabelece que o dever de criar, assistir e educar os filhos menores é dos pais e da responsabilidade que acompanha a família. A lei não é suave com a família, não. Exige muitas obrigações. E a educação também. A educação também agora eu me refiro à educação escola. A escola também tem uma série de obrigações e competências. O artigo 205 da Constituição estabelece uma competência geral. A Lei de Diretrizes e Bases, igualmente, estabelece competências da escola, do ensino, educação e ensino. E aí começamos a ver uma série de competências que o professor também não é empregado da família. Seja numa escola particular, seja numa escola pública, o professor exerce um munus público. A educação é um serviço público, ainda que prestado por escolas particulares, tem relevância pública. Estamos falando da dignidade humana do ser humano, que sem conhecimento, sem educação, não tem como se apropriar, se desenvolver, não tem como ser um cidadão. Então, os direitos de cunho material, não é apenas formal. Precisamos dar acesso à verdadeira educação e ensino a todas as pessoas. Mas a Constituição e as leis estabelecem muito claramente. Agora eu quero trazer para vocês, diante desse quadro de responsabilidades, incumbindo a escola a administração de conhecimentos. É necessário verificar o papel da escola e o papel da família, porque há uma complementariedade. E o problema surge quando se trata da sexualidade. E eu quero trabalhar agora exatamente até onde o ensino, escola, tem competências para falar de sexualidade e até onde a família tem competência para isso. A Convenção Americana dos Direitos Humanos é categórica. A Convenção Americana dos Direitos Humanos é uma lei. O Supremo diz que tem caráter supralegal. Tem esse nome esquisito, né? Convenção Americana dos Direitos Humanos. Mas é lei. É como se fosse um código civil, ou um super código civil, um super código penal. Porque o Supremo diz que esse tratado internacional, também chamado Pacto de San José da Costa Rica, ele paira sobre as leis, embora não seja constitucional. E o artigo 12, item 4, da Convenção Americana dos Direitos Humanos, diz assim: os pais têm direito a que os filhos menores recebam a educação moral que lhes aprouver.
Ou seja, há uma lei no Brasil estabelecendo em relação a questões morais e religiosas, diga-se de passagem. A competência é da família. E fica claro, diante das responsabilidades que os pais têm sobre os filhos menores, fica claro o porquê. Se os pais pagam a conta de tudo, se a menina engravida, quem vai no hospital? Professor? Não, não é professor. Vocês já viram um professor dando apoio para uma aluna? Raríssimo. Ele dá a ideia dela transar. Ah, isso dá fácil. Pá, vai transar. Gente, tem que transar aos 14 alunos. Você tem que transar. É a prática. Não são muitos, talvez não sejam... A maioria dos professores são homens e mulheres de bem, quero deixar isso claro. Mas há muitos professores que dão ideia para os seus alunos de 12, 13 anos de idade. O professor fala em transar, em manter relação sexual, os alunos se impressionam, são imbuídos e, claro, vão ser estimulados, porque o professor é referencial. A pergunta é, esse estímulo que o professor está dando, ele vai arcar com consequências? Não. Quem vai pagar a conta? A família. A família sempre paga a conta. E o professor, como referencial em relação aos seus alunos, não está tendo a devida consciência da sua responsabilidade legal. Ele não está ali para falar o que ele quiser, ele não está ali para dizer o que bem entender, não, ele tem que respeitar as leis. E os pais não estão sabendo que muitos professores estão usando o seu tempo de aula para falar de temas impróprios, ilegais e até criminosos. É sobre isso que eu quero dizer para vocês, que família educa, escola ensina. Há ativistas e delinquentes sexuais travestidos de professores. E eu abri um grande parênteses para dizer, esta geração de professores, a maioria ainda é de homens e mulheres de bem. Esta geração. Mas se agiganta o número de professores que vem chegando às esferas da educação pública e particular, professores que, na verdade, são ativistas sexuais. Acham que pode ensinar seus alunos a se masturbar, acham que pode ensinar seus alunos a pesquisarem sobre o que é sexo grupal. Eu estou falando a alunos de 10 anos de idade. E é sobre esses casos que eu quero mostrar para vocês das graves ilegalidades, das graves violações de direitos. Era para ter uma representação na ONU, na OEA. Era para o Brasil ser acusado de violação à dignidade humana das crianças e adolescentes, porque é política pública do MEC. Até o Ministério Público Federal está agora defendendo isso. Precisamos levar isso às cortes. O problema é que as cortes internacionais talvez deem guarida à violação de direitos das crianças. Porque, infelizmente, grande parte do que estamos vendo aqui parte de organismos internacionais. E nós precisamos nos posicionar. Porque não nos interessa se no mundo, e nós lamentamos se houver violações de direitos no mundo, mas no Brasil nós não lamentamos, não. Nós temos que nos opor. Nós temos capacidade de influenciar no Brasil. E, infelizmente, é disso que eu quero mostrar para vocês as imagens. Antes da gente... eu quero mostrar um pouco mais do que eu pensei aqui. Isso. Mas só um pouquinho. Vamos passar uma a uma e aí você põe no... Volta. Isso, é isso. Isso é uma imagem erótica. Continuem. Crianças, adolescentes. Imagem pornográfica. Em revistas para adolescentes. Imagem de uma menina se expondo em sexting. Imagens tão frequentes no nosso meio, inclusive da igreja. Meninas que não tenham cuidado. Desenhos, pare um pouquinho. Desenhos de cunho... esse aí. Desenho de cunho erótico. Desenho. Cada vez mais. Desenhos eróticos pornográficos. É que você já sabe do que eu estou falando, não é? A música que aconteceu por aí. Vamos lá. Livros de leitura, ensino... Não, volta lá.
Não consegue, né? Continuar, né? Aqui não tem como ir. Isso, volta. Então volta. Volta no livro. Aí, deixa aí. Esse livro foi uma escola de freiras. Não, volta. Isso. É a capa de um livro. Foi entregue a meninos de 10 e 11 anos, numa escola de freiras. Está acontecendo muito o quê? A direção não está sabendo os que os professores de literatura estão fazendo em sala de aula. Dentro desse livro aqui, dentro desse livro, que foi entregue a crianças, existe a narrativa pormenorizada de um estupro de uma mulher, um estupro violento, com todas as palavras chulas e pornográficas que vocês imaginarem. Foi distribuído para os alunos, numa escola católica. Não digo a cidade aqui, mas digo depois para vocês. Depois recolheram, mas já tinha sido distribuído. Vocês querem que eu leia para vocês? É muito chulo, hein? Nada que nossos filhos e netos não estejam lendo, né? Então, literatura pornográfica brasileira para crianças, ok? Não vou tirar a roupa, ela disse, a cabeça erguida, estão me devendo xarope, meia cinema, filé mignon e buceta. Ainda anda logo, dei-lhe um murro na cabeça. Ela caiu na cama, uma marca vermelha na cara, não tiro. Arranquei a camisola, a calcinha. Ela estava sem sutiã, abri as pernas, coloquei os meus joelhos sobre as suas coxas. Ela tinha uma pentelheira basta e negra, ficou quieta com os olhos fechados. Entrar naquela floresta escura não foi fácil. A buceta era apertada e seca. Curvei-me, abri a vagina e cuspi lá dentro, grossas cusparadas. Mesmo assim não foi fácil, senti o meu pau esfolando. Leitura para crianças de 10 anos. Continuemos. Tenta sem voltar. Cenas usuais em revistas para crianças e adolescentes. Pornográfico, induzindo pornográfico. Essa não é pornográfica, é uma cena erótica. Próximo. Depilação de vagina em praça pública. Ativistas e delinquentes sexuais usando a praça em Niterói. Ela está sendo depilada na vagina. Crianças, isso aqui às 14 horas, de uma praça pública. Crianças assistindo. Há um crime no artigo 234, parágrafo único, inciso 1º, que é primeiro ou segundo, que é exatamente fazer apresentações ou representações teatrais de cunho obsceno. Exatamente isso. É crime. Mas eles estão fazendo. Por que estão fazendo? Porque a multidão, a maioria fica silenciosa. Certamente ali tem gente, que absurdo, mas não faz nada. Então eu estou vindo aqui para dizer, não. Nós devemos ficar indignados e transformar a indignação em respeito à lei. Lei que é independente de religião, de moralidade, não. Isso ela está privatizando esse lugar. Para ela e seus desígnios sexuais. Porque o interesse dela são as crianças. Há uma ideia de romper com tabus, que eles chamam tabus, que basicamente é violar a lei. Próximo. Aqui é uma aula que consiste na performance de um travesti numa escola de ensino fundamental. Que valores estão sendo trabalhados aqui? Não há nenhum preconceito aos travestis, e aí eu preciso abrir esse parêntese. Os travestis, gays e lésbicas merecem o nosso respeito. Isso é importante nós pontuarmos de forma muito clara. As pessoas, seres humanos, são livres para terem a sua vida. Não é porque tem uma opção sexual que vão receber qualquer diminuição nas suas prerrogativas constitucionais ou legais. Merecem respeito. A questão aqui é se as crianças também não merecem respeito. Crianças serem expostas a uma performance de um travesti, que são evidentemente performances sensuais? É apropriado para crianças? Claro que não. Vamos falar sobre isso mais à frente. Próximo. Um menino de 5 anos, travesti. A capa do ano de 2015 no Brasil. É um menino de 5 anos que decidiu ser mulher ao crescer.
Aqui se mostra a perversão da chamada ideologia de gênero. Não querem saber se ele foi abusado? Não. Não querem saber se ele foi induzido por um adolescente que o explora sexualmente? Não. Não quer saber se era uma família desestruturada, em que a mãe queria ter uma filha, mas nasceu um menino, e ela criou como filha um menino, e gerou na criança uma disfunção, que o Código Internacional de Doenças diz que é uma doença. O que estamos vendo aqui é uma revista que se propõe à formação de professores, dizendo, vamos aceitar como ele é. O que nós estamos vendo aqui é uma didática que viola a lei, viola a dignidade deste menino, a pretexto de dizer que ele deve ser respeitado, quando na verdade ele deve ser sim cuidado, respeitado, mas deve ser orientado. O que houve com esse menino? Não falem sobre isso. A ideologia de gênero vem e diz, vamos aceitá-lo como ele é. Ou seja, propõe a ideologia de gênero dar autonomia de vontade a uma criança de 2 anos de idade. É a criança que vai decidir. Todos nós sabemos como as crianças têm fantasia. A psicologia estuda isso, a pedagogia estuda isso. Até os 6, 7 aninhos, tem quantos meninos vocês já viram que acham que são super-homem, Homem-Aranha, Capitão América, dinossauro? As crianças são fantasia. Pode ser uma mera fantasia, e é possível, e são vários os casos que se identificou que a criança que teve esse comportamento, depois de alguns meses passou, foi só uma fantasia infantil. Porque as crianças vivem no mundo da fantasia, especialmente até os 6 a 8 anos. Varia muito de criança para criança. O que vem então se dizer com ideologia de gênero? Eles vêm dizer, não, vamos congelar a criança aos 5 anos de idade. E ela decidir sobre sua vida adulta. Isso viola as leis do Código Civil, o Código Penal. O Código Civil é categórico. A criança é absolutamente incapaz. É a forma que o Código Civil denomina as crianças. Uma pessoa absolutamente incapaz. Mais do que isso, tanto o Estatuto da Criança quanto a Constituição reconhecem, um explícita, o outro implicitamente, o direito constitucional da criança à sua identidade biológica de sexo. Que é o que a ideologia de gênero quer abortar. Não, o sexo não tem relevância. É tão abusivo, é tão absurda. O pressuposto da ideologia de gênero é dizer que a identidade biológica de sexo não tem influência no comportamento sexual da criança, do adolescente e do adulto. Eles querem fazer uma ruptura entre a biologia e o ser humano. É claro que essa criança ela não tem o sexo nos órgãos genitais, não. Criança tem o sexo no ombrinho, no pescoço. Cada célula do corpo humano, de cada um de nós, diz macho ou fêmea. O sexo não está nos órgãos genitais. O sexo está no DNA. Essa criança está sendo violada publicamente. E nós permanecemos em silêncio. Próximo. A volta. Aqui nós vemos o que está disseminado nos órgãos de saúde e educação. Pênis penetrando a vagina, em desenho. Isso é pornográfico. Isso é abusivo às crianças. Mas está em qualquer cartilha da saúde. Materiais didáticos, cartilhas da educação. A criança está sendo exposta a uma imagem pornográfica. O artigo 241 do Estatuto da Criança define o que é pornográfico. O artigo 218A do Código Penal também. Isso é pornográfico. Pênis penetrando a vagina é pornográfico. Ah, mas é uma aula para ensinar as crianças a colocar a camisinha ou a entender como se dá reprodução. Para a criança é pornográfico. Não importa se o motivo é pedagógico, se o motivo é ilustrativo, se o motivo é aula de direitos humanos, não importa se o motivo é combater a discriminação. Aliás, aqui estabelece-se um parâmetro fundamental. Os ativistas e delinquentes sexuais usam pretextos nobres para praticar abusos. Eles dizem que a aula é de educação sexual. Eles dizem que a aula é para combater a discriminação. Eles dizem que a aula é sobre direitos humanos. Então eles como se abrisse assim uma placa. Mas quando você entra dentro da sala para ver o que eles de fato estão fazendo,
é pornográfico, abusivo, obsceno. Próximo. Guia escolar, Ministério da Educação. Treinamento de professores. Olha que bonito. Identificação de sinais de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Olha como o pretexto é sempre nobre. Olha aqui. Guia escolar, 2011, tá? Parece que é bom, não é? Vamos ver o que tem dentro dele. Aqui está. Dentro da educação brasileira. Eu vou dar o item 5 aqui, que está meio... O guia está propondo que crianças e adolescentes têm direito ao prazer sexual. Prazer sexual incluindo autoerotismo, masturbação. Como fonte de bem-estar físico, psicológico, intelectual e espiritual. Isso é um manual para ser entregue aos professores, pelo governo federal. E o que ele propõe? Criança tem direito a se masturbar. Adolescente tem direito ao prazer sexual. Pode qualquer coisa. Incluindo autoerotismo. Então, se ele quer fazer sexo com um adulto, não é? Abre-se uma porta, Padre Henrique. O Padre Henrique está dizendo, aqui está dizendo, incluindo o autoerotismo. Quando está falando prazer sexual, está dizendo prazer sexual, inclusive, com outro. Eu tenho uma péssima notícia. Os parâmetros curriculares do Ministério da Educação, que regem a educação brasileira no tema valores, eles são categóricos. Há um documento da educação, que não está aqui, mas que está no livro Família Educa. Esse parâmetros curriculares nacionais é como se fosse a Constituição de verdade da educação brasileira. Não é a Constituição brasileira. Esses parâmetros curriculares é que contém o que de fato manda, o que de fato rege um professor em sala de aula. E lá há uma norma expressa, dizendo que é natural que as crianças toquem seus órgãos genitais próprios ou pratiquem brincadeiras sexuais com os órgãos genitais dos coleguinhas. A educação diz, aí o documento diz, isso não é motivo de escândalo, não conte para os pais, porque incumbe aos professores e alunos estabelecer o que pode ou não pode ser praticado na escola. Ilegal, viola o poder familiar dos pais e mães. Ilegal, porque está dizendo que uma criança que está se autoerotizando ou tocando nos amiguinhos, os pais têm a obrigação de saber. O professor tem que falar para os pais. A educação diz não. Uma norma de baixo relevo da educação revoga o Código Civil. E coloca os filhos contra os pais. Perigo. E coloca os filhos contra os pais. Norma administrativa pode revogar o Código Civil, gente? Nunca. O Código Civil é federal. E diz que quem representa os filhos menores, judicial e extrajudicialmente, são os pais. Mas a educação está fazendo isso. Treinamento de professores faz isso aqui. A criança não tem direito ao prazer sexual. A criança tem que ser orientada. Ela não pode ser dita para ela que ela tem direito, porque se ela tem direito, ela pode opor isso às pessoas, inclusive aos pais. Imagine vocês, o país mais erotizado do mundo, que é o Brasil, o país que é a pátria de destino dos pedófilos que querem fazer sexo com criança é o Brasil. O Brasil onde a prostituição de crianças e adolescentes é na rua. Nós vamos na escola, onde deve haver orientação, vamos estimular as crianças ao prazer sexual. Esse é o Brasil da pátria educadora. Até o nome, pátria educadora. Próximo. Passe por esse, pode passar esse, o próximo. Aqui, deixa eu parar para vocês. Aqui nós temos um trabalho da ONU. A Organização Mundial da Saúde fez um trabalho sobre a influência das imagens nas crianças e adolescentes. É a ONU, pela Organização Mundial da Saúde. Smoke Free Movies, From Evidence to Action. E nesse estudo, a ONU é categórica em dizer que as imagens influenciam diretamente o comportamento das crianças. Expostas a imagens, no caso de fumantes em filmes, as crianças, quando expostas a personagens de filmes fumando,
elas são, não é apenas estimuladas, praticamente induzidas ao consumo do cigarro. E o estudo, ele é estatístico, porque fez estudo sobre o aumento dos filmes e seus personagens fumando, e no mesmo período de tempo, durante vários anos, pesquisou o aumento do consumo de cigarros por crianças. Qual a conclusão da ONU? Filmes em que haja pessoas fumando só podem ser assistidos por maiores de 18 anos, para preservar as crianças e adolescentes da influência da imagem. Todos nós aqui somos influenciados, concordam, gente? A propaganda e a publicidade se baseiam de que todo ser humano ele tem uma fragilidade. Tanto que nós somos induzidos a comprar carros, a beber coisas, a fazer coisas, deixar de fazer coisas pela propaganda e publicidade. Mas as crianças têm uma vulnerabilidade a mais. É a psicologia que diz isso. É a Constituição brasileira que determina. União Federal classifique de forma indicativa os programas de rádio e TV. Por que classificar de forma indicativa? Indique para as famílias que esses filmes precisam ser, não pode ser assistido por menores de 10, de 12, 14, 18. Por quê? Complexos. Por quê? Pornográficos. São critérios legais que a psicologia reconhece a sua relevância. Não são leis porque é lei. É lei porque tem um fundamento de justiça, de proteção e da psicologia. A própria psicologia é categórica. A pessoa só adquire uma certa autonomia pessoal para conhecer e se autodeterminar aos 12 anos de idade. Até os 12 a criança é absolutamente vulnerável. Eu poderia dar vários outros estudos, mas vamos continuar. Esse é um material didático de 5ª série, meninos de 12 anos de idade. Não, 12 não. 10. Uma mulher com um colar de pênis. O material didático pede às crianças, comente essa imagem. Próxima imagem. Próxima. Isso eu não vou comentar. Campanha na Espanha, mas já está vindo para o Brasil. Há meninas com pênis e meninos com vagina. E aí eles desenham lá. Qual o objetivo aqui? Combater o preconceito às crianças transexuais. Olha a estratégia. Precisamos proteger crianças transexuais? Sim, todas as crianças merecem proteção. Primeiro que não existem crianças transexuais, mas é assim que eles fazem. A forma que eles vão falar. Precisamos proteger essas crianças indefesas, que são violadas na sua dignidade, não são respeitadas. E é o que eles fazem com isso. Passam essa imagem para todas as crianças nas creches. A pretexto de combater o preconceito ou proteger crianças em situação especial, eles expõem todas as crianças a essa cena abusiva, porque uma criança quando vê isso, e não é só a imagem, porque imagina um professor agora explicando. Crianças altamente vulneráveis na sua sexualidade, algumas talvez já tenham sido abusadas, num país que também é o campeão do abuso contra crianças. Agora nós vamos expô-las a uma explicação que nós mesmos temos dificuldades, os adultos acham complexa. Então é necessário que eles usam sempre uma cláusula nobre, a proteger crianças que estão numa situação vulnerável. E aí qual é a proposta deles? Vamos passar em todas as escolas do Brasil. Essa é a estratégia. Um motivo que consideramos correto até, mas para na prática fazer o quê? Induzir as crianças. Lembra do estudo anterior, Smoke Free Movies? A criança, quando vê uma imagem, ela é altamente influenciada, corrompida, agredida até. Próxima imagem. Esse é o perfil da educação sexual brasileira. Pênis ereto de borracha e camisinha. Pode ser meninos de 6, pode ser meninos de 8, pode ser menino de 12.
Crianças que a lei proíbe manter relação sexual. Crianças que a lei proíbe manter relação sexual estão sendo ensinadas a praticar relação sexual. A saúde, a educação, isso aqui era na escola. Violam a lei. Violam o Código Civil, o Código Penal. Porque as crianças que nem tinham isso aí cogitado na sexualidade, na prática, agora vão cogitar. Aos 6, aos 8 aninhos, aos 10 anos. A questão aqui não é nenhum falso pudor. A questão aqui não é nenhum moralismo, não. É respeito aos alunos e às crianças. O que estão fazendo é, já que as crianças vão transar aos 8 anos mesmo, vamos ensiná-las a se proteger. Um abuso contra a infância brasileira. Que praticam sob o pretexto de quê? Combater a gravidez na infância ou adolescência, combater a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Já que a família não vai falar nada, vamos falar aos 6 anos de idade. Abuso, violação de direito. Quem pratica esse ato aqui com crianças está sujeito a ser processado. Mas as famílias não sabem dos seus direitos. Entra um segundo aspecto. Se as crianças estão sendo abusadas, se as crianças estão sendo violadas na sua dignidade especial, a ser apresentada precocemente ao erótico, ao pornográfico, a pretexto de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, a pretexto de combater a gravidez na infância, mas estão sendo violadas, há também a violação contra a família, porque as famílias não estão sabendo disso. As famílias estão sendo violadas, porque imaginam que quando levam seus filhos nas escolas, as crianças vão ser respeitadas. As famílias não conhecem as leis, é verdade. Mas elas supõem que o professor vai respeitar a lei. Os professores, infelizmente, muitos professores, já não são nem mais professores. Eu chamo de ativistas e delinquentes sexuais. Porque violam a lei dolosamente, premeditadamente. Querem empoderar crianças de 6, 8, 9, 10 aninhos a práticas sexuais que a lei proíbe. Próxima imagem. E eu vou finalizar com material didático. Ciências Humanas e da Natureza. Segundo ano. Meninos de 7, 8 anos de idade. Aparentemente está certo. Aula de Ciências Humanas e da Natureza. MEC, aprovado. Vamos ver o que tem dentro dele. Aula sobre poligamia. Joy, suas 3 esposas e 24 filhos. Em nenhum trecho dessa exposição há qualquer comentário sobre o fato de que poligamia no Brasil é crime, na forma de bigamia. Não se fala disso. Não se fala que é proibido, nada disso. As crianças aos 8 anos são expostas à consideração de que é possível sim que um homem se una a 3 mulheres e forme uma família polígama. Um abuso contra o entendimento das crianças aos 8 anos de idade. Os pais não estão sabendo disso. E os professores estão apresentando um material que, primeiro, é ilegal no Brasil. Se pelo menos a verdade fosse falada aqui, mas não. As crianças são violadas até no seu conhecimento da verdade. Elas deviam ter o direito de saber. No Brasil não pode. É crime. Porque viola a lei civil brasileira. Não há casamento polígamo no Brasil. O Código Civil proíbe. Quero mostrar o filme agora para vocês, para nós podermos... Não, o outro. Vamos ver agora uma aula sobre incesto. Uma escola, material didático, entregue a crianças, onde o tema é o pai que queria casar com a filha. E no final a filha tem que se matar. Crianças de 10 a 11 anos de idade. Agora veja só essa história. Um poema polêmico chamou a atenção dos professores de educação infantil da rede pública. O motivo é uma história em que um rei quer se casar com a filha. O livro foi enviado pelo MEC às escolas, mas algumas prefeituras já recolheram os exemplares. A história é contada num livro indicado para crianças de 6 a 8 anos.
É a triste história de Erilegalda, a filha mais bonita de um rei que é pedida em casamento pelo pai. Um dia seu pai lhe disse: se quiseres casar comigo, será minha esposa, e tua mãe, nossa criada. A história surpreendeu professores de educação infantil. Só me vinha isso. Os meus alunos, como que eles iam pensar nisso? Um pai casar com a filha, incesto, como é que isso funciona? Então isso me deixou muito martirizada. Mesmo a gente sabendo que os contos de fadas, eles têm defeitos, eles têm problemas, mas a gente tem aquela questão do valor, do bem vence o mal. E ao pegar o livro e ler até o final, a tragédia era pior do que a do início. No poema, a filha se recusa a casar com o pai e é castigada. O rei tranca a filha numa torre. O quarto verso do poema diz: e só poderia comer carne salgada sem beber um copo d'água. A menina implora água ao pai, mas ele reforça: não te dou um copo d'água, pois tu não quiseste ser minha. O delegado de proteção à criança lida diariamente com casos de abuso sexual. Ele acredita que a história pode levar crianças a encarar com normalidade o assédio em família. Uma criança que foi vítima certamente será revitimizada, ou seja, ela vai reviver toda aquela série de abusos e o sofrimento, o intenso sofrimento que ela traz consigo no dia a dia. E aquela criança que não foi vítima de nenhum abuso, de nenhuma violação de direitos, ela vai passar a entender que essa conduta é normal, ou seja, ela vai ter uma lição da escola, sobretudo vai trazer para dentro de casa algo como se o relacionamento amoroso e sexual entre o pai e uma filha fosse algo normal, que nós sabemos que é absolutamente repugnante e que não pode ser aceito. Com tanto sofrimento, a moça acaba aceitando se casar com o pai, mas o rei muda de ideia e faz uma competição entre cavaleiros para saber qual vai se casar com a filha. Todos os três chegaram juntos, mas Erilegalda já estava morta. O livro com a história foi enviado pelo Ministério da Educação a escolas públicas de todo o Brasil. As escolas aqui da Grande Vitória também acharam a história inadequada para crianças. As prefeituras recolheram o livro antes que ele fosse distribuído aos alunos. Em nota, o MEC informou que o livro passou por uma avaliação da Universidade Federal de Minas Gerais em 2014 e que a atual gestão está revendo a escolha dos livros didáticos. O texto nem é um texto tão rico, um texto que você fala assim, não, eu tenho que trabalhar porque é um bom texto. Não, não é. É um texto empobrecido. Eu acho que é um texto que não deveria fazer parte. A editora responsável pelo livro disse que a obra reúne releituras de contos populares e diversos. Ponto para o outro filme, mas não põe nada. Até aí, se analisarmos juridicamente, eu não vi a obra, mas os textos que lemos não tem nada de erótico, não tem nada de pornográfico, tecnicamente falando. Mas é impróprio. Por que impróprio? Porque expõe as crianças a um conceito, a um conteúdo da sexualidade que é abusivo para uma criança. O relacionamento íntimo entre pai e filho, ou filha. Suspende. Então, a abusividade do tema. O livro não contempla o abuso de um pai querer relação com a filha, não. O livro apresenta isso como natural, possível. As crianças já estão sendo manipuladas no seu entendimento natural, porque não é natural um filho manter relação sexual com a mãe, com o pai. Legalmente é crime. No caso de um menor, é estupro de vulnerável. O pai que fizer uma proposta dessa para uma filha, ele se expõe a perder o poder familiar no Brasil. É grave, essa exposição é grave. Só que ela é exposta num livro de histórias, lúdico, com desenhos. Então aquilo abre na mente da criança a possibilidade, sim. Se seu pai propuser para você casamento, a Esmeralda não quis, mas você pode querer, porque o problema aqui não é só o material didático. O que o professor fala em sala de aula? As crianças estão sendo manipuladas, violadas na sua inocência, que a lei protege. A lei protege a inocência, estão sendo violadas.
Agora eu vou mostrar para você um dever de casa pornográfico. Agora não tem nada de sutil. É crime para demitir o professor. É crime para essa escola ser fechada. Será que foi? Vamos assistir. Bom, volta nisso. Aumenta o somzinho. Não, volta. Volta. O escolar causou indignação na região metropolitana de Belo Horizonte. Contagem. Causou indignação aos pais de alunos em escola pública. A lição era sobre sexo. Um dever de casa com um assunto delicado e 20 perguntas para lá de entusiastas. O que é sexo oral? Como 2 homens fazem sexo? O que é sexo anal? Se qualquer adulto já ficaria constrangido, imagine as 30 crianças desta escola municipal que têm entre 10 e 12 anos. Assim que souberam, os pais se reuniram para cobrar explicações do colégio. Eu, como mãe, eu fiquei horrorizada. Eu falei assim, gente, isso não é normal, não. Tipo assim, na escola, a gente acha que eles estão seguros, estão aprendendo coisas boas, mas de repente a gente se depara com um absurdo, uma coisa dessa. A professora que elaborou o dever de casa não quis gravar a entrevista. Já a pedagoga da escola alegou que o tema sexualidade foi escolhido pelos próprios alunos para ser discutido na tarefa e que, acredite, não tem nada demais nas perguntas. São os preconceitos que já estão arraigados na cultura, questões que as crianças trouxeram, a família ainda não dá conta de trabalhar. Alguns pais já decidiram, vão tomar uma atitude radical. Vou tirá-lo da escola, ou do contrário, que eles mentiam a professora e a pedagoga. A Secretaria de Educação de Contagem disse que educação sexual é um dos parâmetros curriculares nacionais do Ministério da Educação. Já o MEC informou que o assunto foi tratado pela escola de forma grosseira e vulgar. Pode tirar. Vocês perceberam o que a pedagoga disse? O problema é da família, que não sabe lidar com seus filhos menores sobre sexo grupal, que é boquete, como é sexo anal. A gente deve trabalhar isso com as crianças. Planeta MEC. Lembra do Planeta MEC? Lembra que as escolas não estão submetidas às leis e à Constituição, nem ao Código Penal? Vamos abrir o Código Penal. O Código Penal qualifica isso de crime. Não vou entrar no detalhamento aqui. O Código Civil diz ação de dano moral contra essa professora. Cada aluno pode entrar com ação de dano moral contra essa coordenadora e contra essa professora. Cada família. Você sabe o que é ação de dano moral? A família vai até um juiz e pede para condenar a professora. Pede 10, 15 mil. O juiz condena em 5. 5 mil reais por aluno. Quantos alunos tem numa sala de aula? 30 vezes 5? 150 mil. Por que ninguém faz isso? Porque a família está sendo enganada e ela está desprotegida. Quem no Brasil vai proteger a família? Padre? Quem? Vocês conhecem? Quem? O governo? O Estado? O Ministério Público? Não tenho notícia. Quando vocês acharem alguém que esteja interessado em defender a família, vocês me falam, que eu vou lá treiná-los. Defender a família com as leis. Defender as crianças com as leis. Precisamos levantar a noção de cidadania. E o que estão fazendo aqui, estão fazendo com seus filhos e netos. Se você está achando que, não, em São Paulo está pior do que você imagina. Ah, meus filhos estão numa escola confessional cristã. Pior do que você imagina. Ilegal apresentar esses temas. Crianças de 9 anos de idade. Vocês viram como aconteceu? A professora deu... Eu não falei dos outros temas, né? Tem coisas ali que... As crianças receberam dever de casa pornográfico, foram para casa, pesquisaram.
pesquisaram, viram o que era, fizeram o dever de casa e devolveram. Teve discussão em sala de aula. Você imagina que discussão teve com meninos de 9, 10 anos e essa professora? Dá para imaginar? Uma das meninas, semanas depois, mudou de comportamento. A mãe percebeu. A mãe percebeu que mudou. O que aconteceu? Fez aquela pressão na filha. A filha disse, mãe, foi isso. Aí a mãe teve acesso ao abuso praticado em sala de aula. Essa é a marca da ideologia de gênero. Apresentar o menu da sexualidade adulta às crianças de 2, de 5, de 8 anos. O menu da sexualidade adulta, o que é sexo anal, o que é bissexualidade, o que é sexo com animais, o que é sexo grupal. Vocês perceberam o que o Mac falou no final? Não vamos fazer nada. Mas que desagradável. O MEC não conhece as leis, porque se conhecesse o Código Penal, se conhecesse as leis, aplicaria a lei devida. Houve uma violação grave dos direitos dessas crianças. Ainda que os pais dissessem, não, eu concordo com esse dever de casa, os pais também deveriam ser responsabilizados, porque o Código Penal se aplica também aos pais. Se um pai mostrar filme pornográfico para filhos menores, ele também se expõe à mesma punição. Porque crianças e adolescentes são sujeitos de direito e não objeto. Nem da família, nem da escola, nem do Estado. É isso que estamos enfrentando aqui. Graves violações de direitos. Crimes até, praticados em sala de aula. Eu não entrei aqui no contexto da mídia, porque o meu foco são as políticas públicas do Estado brasileiro, do município, dos Estados membros da Federação, da União, que estão violando as leis. São tributos que estão pagando profissionais, são tributos que estão pagando materiais didáticos, cartilhas, que estão violando o Código Penal, que estão expondo as crianças a violações graves no seu entendimento da sexualidade, erotizando-as à prática sexual precoce, as famílias sendo enganadas, imaginando que a educação está se dedicando ao ensino, mas na verdade, as salas de aula viraram uma masmorra para a sexualidade natural e para as famílias brasileiras. É sobre isso que nós estabelecemos a necessidade da sociedade civil brasileira se levantar. Homens e mulheres, famílias, empresários, advogados, psicólogos, igrejas. E se posicionarem não de forma moralista, religiosa, não é isso. Essa luta é de cidadania. Essa luta é pela cidadania. É pelo respeito às leis vigentes, que dizem para nós, crianças merecem proteção especial. Não há motivo que justifique apresentar temas pornográficos impróprios para uma criança. Imagine a aula sobre bissexualidade. Ah, nós queremos proteger os bissexuais de preconceito. Não, vocês estão pervertendo e manipulando o entendimento da sexualidade das crianças. O pretexto é combater o preconceito aos bissexuais. E devemos combater esse preconceito. Mas o que eles estão fazendo não é combater preconceito nenhum a bissexuais. Quando eles apresentam a aula sobre bissexualidade para crianças, eles estão corrompendo a criança. E é preciso considerar, por fim, que não se está aqui a defender que a escola fique alheia à formação moral e sexual dos seus alunos. Não, nada disso. A escola deve, os professores podem cooperar com as famílias. E esperemos que assim o façam. Professores honestos, professores que respeitam as leis. Antes de falar sobre qualquer tema sexual ou moral com seus alunos menores, de acordo com a lei, incumbindo a família a formação moral e religiosa, os professores da escola devem apresentar aos pais os seus alunos menores. Padre Henrique, os professores querem trabalhar questões da sexualidade com alunos menores? Muito bem. Apresente às famílias. É isso que eu quero trabalhar com o seu filho. As famílias recebem esse material, recebem a pedagogia, as imagens. As famílias então vão analisar. E depois de analisar, as famílias devolvem para a escola. Concordo, pode ministrar. E até, veja bem, assim fazendo,
As famílias também serão orientadas, o que é muito bom, que os pais e mães também recebam orientação. Mas foi claro, foi transparente. As escolas devem agir de forma cidadã. Muitos pais podem dizer não. Falar sobre masturbação para uma criança de 7 anos, inadequado. Não concordo, não pode. Mas vamos dizer que um pai acha que pode apresentar uma cena pornográfica, pênis penetrando na vagina. Eu concordo. Vai o pai e o professor preso. Que é pornografia. Há limites que nem a escola nem a família podem extravasar. Nem a família, nem o professor, nem a escola, nem o presidente da República. Todos estão submetidos à lei. É engraçado que em alguns momentos, para punir os adversários, exigimos as leis. Mas quando é hora de respeitar em sala de aula, dizemos que não. Isso aqui, as crianças têm direito à ideologia de gênero. Como se fosse um passaporte para violar o Código Civil, o Código Penal. É isso que eles estão fazendo. Todos estão submetidos às leis, inclusive professores e famílias. Existem limites assim. Portanto, é necessário que a escola, a educação brasileira... Outro dia eu escrevi um texto dizendo que os astrônomos estavam analisando os astros, né? E lá distante, depois de muito pesquisar, descobriram bem distante da Constituição e das leis, o planeta Mec. Precisamos resgatar a cidadania e começar pelas salas de aula. Acho que vai dar tempo de um último comentário. Eu queria falar por que erotizar as crianças. Não chama a atenção de vocês? Como assim? Ensinar aula sobre o que é sexo grupal, ensinar a criança a se masturbar. Não tem alguma coisa faltando? Quem fica se perguntando assim, por que eles estão fazendo isso? Quem aqui se pergunta? É algo que chama atenção. Por que repentinamente ensinar a criança a se masturbar, estimular meninos a beijar a boca de meninos em sala de aula de ensino infantil? O MEC mesmo diz, não conte para os pais se um beijar a boca do outro. Há grupos que dão treinamento pelo Brasil, com dinheiro público, que ensinam nas escolas de ensino infantil. Se um menino beijar a boca de outro menino, o professor não intervenha. Não incumbe a você fazer nada. Deixe o menino beijar a boca de menino, de menina. Crianças de 5, 6 anos. Por que estão fazendo isso? Eu quero dizer para vocês, eu não trouxe aqui o livro para mostrar. Eu escrevi um livro onde eu pesquisei nas raízes do socialismo. Manifesto Comunista. Dói, né? Logo o socialismo que a gente gostava tanto, que falava da justiça social, que falava de defender os excluídos, falava. O socialismo, no seu sistema operacional, na sua raiz, ele tem uma ordem, um comando que nós não percebemos. O comando é destruir a família. Está no Manifesto Comunista. Karl Marx diz no Manifesto Comunista, abolir a família. Ele próprio diz, até os radicais ficam impressionados com essa intenção dos comunistas. Mas sobre que se baseia a família? E diz Karl Marx, sobre o lucro, sobre o ganho individual. Em um outro livro, agora Engels escreve um livro, que escreveu o Manifesto com Marx. Nesse outro livro, chama A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Nesse segundo livro, Marx falou de destruir a família, abolir a família. Mas ele não diz qual família. Nesse segundo livro, ele diz qual família. A família monogâmica. Alguém aqui lembra o que é família monogâmica? A família monogâmica é a família formada por um homem e uma mulher. E nesse livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, Engels estabelece claramente. Por que destruir a família monogâmica? Porque ela é que deu causa à propriedade privada. Ele desenvolve no livro o seguinte pensamento.
Enquanto existia uma comunidade tribal, onde vários homens mantinham relação íntima com várias mulheres, não havia propriedade privada. A mulher sabia quando era mãe, porque ela gerava vida. Mas o homem nunca sabia que ele era o pai, porque aquela mulher que estava grávida, ela teve relação com vários homens e ninguém pertencia a ninguém. Enquanto a família era tribal, não havia propriedade privada. Todos compartilhavam de tudo. E no livro, Engels diz, porém, quando um homem se uniu a uma mulher e formaram uma unidade familiar, monogamia, foi essa a causa da propriedade privada. Como é que Marx chama a propriedade privada? Karl Marx chama a origem de todos os males. É a causa de todos os males, é a propriedade privada. E o que deu origem a essa propriedade privada, na visão do socialismo e do marxismo? A família, qualquer família? Não. A família monogâmica. Está no sistema operacional do socialismo. Eu não estou dizendo que isso é errado ou certo. Está na história, está no sistema operacional do socialismo e do comunismo. Destruir a família monogâmica. O socialismo não tem problema com 2 homens que se unem. Nenhum problema. O socialismo não tem nenhum problema com 2 mulheres que se unem. Nenhum problema. O socialismo não tem nenhum problema com 3 mulheres e 5 homens que se unem. Nenhum problema. Poliafetividade não dá problema. O problema do socialismo é um homem se unir a uma mulher. Não é por outro motivo que no Plano Nacional de Direitos Humanos do governo Lula estava lá uma das diretivas em 2009, destruir a família monogâmica da seguinte maneira, desconstruir a heteronormatividade. Eles não vão falar claramente nunca o que querem. Eles usam termos que escondem sua vontade. É aula de direitos humanos, Padre Henrique. É aula de combater a discriminação. E aí até nós da igreja nos sentimos, vamos combater, mas não é nada disso. Quando eles falam combater a discriminação, é destruir a família monogâmica. Quando eles falam de diversidade, é de acabar com o cristianismo. Como destruir a família monogâmica? Isso ficou uma pergunta. Eu trago à memória um terceiro livro, Eros e Civilização. Um livro difícil de ler, Herbert Marcuse, ele faz a interpretação filosófica do pensamento de Sigmund Freud. E nesse livro, Marcuse, o socialista cultural, ele é categórico. Eu sei como destruir a família monogâmica. E ele diz, liberem crianças, adolescentes e jovens a toda prática sexual. Liberem crianças, adolescentes e jovens ao incesto. Pais, mantenham relação íntima com os filhos. Marcuse diz, mantenham relação com animais. Permitam que jovens, crianças e adolescentes mantenham a necrofilia. Prática sexual com cadáveres, com animais. Ele é expresso no livro dele. Ele fala expressamente disso. E ele completa. Ao erotizarmos crianças e adolescentes, dizendo, ao mudarmos o valor e extensão das relações libidinais na sociedade, ao erotizarmos crianças e adolescentes, nós vamos mudar a base das relações privadas. E ele conclui, ao erotizar crianças e adolescentes, nós vamos destruir a família monogâmica patriarcal. Fechou? Compreenderam o que estamos lidando? Isso está sendo urdido há 60 anos. O livro foi escrito por volta da década de 50. Eu, quando entrei na UNB em 82, o livro que eu mais li era Eros e Civilização. Já estava nas faculdades sendo gestado, entendido, compreendido há 35 anos. Foi colocado em prática de forma experimental nos anos 90. A partir de 2003, 2004, se tornou sistemático. E nos últimos 2 anos, é tudo ou nada. O que estamos vendo nas creches, nas escolas, é a aplicação, é a execução de um projeto que estava no sistema operacional do socialismo. Não é à toa que fomos governados por socialistas. E foi no governo socialista, nos últimos 14, 15 anos,
que isso foi hipertrofiado. A situação é de desespero, porque eles ocupam as salas de aula. Eles ocupam as faculdades. Os que estão se aposentando dessa geração, que eu digo é a geração boa, é a geração de pessoas que têm ainda um senso de respeito à criança e à família, os que estão se aposentando estão sendo substituídos por ativistas radicais puros. É hora de levantarmos, não a Bíblia, e aí eu quero tomar licença, Padre Henrique. Claro que eu falo e respeito as religiões diversas, mas essa luta é uma luta para cristão, para ateu, para espírita, católicos, evangélicos. Essa é a luta da cidadania. E o que nós temos que levantar? A Constituição, Código Civil, Código Penal, Estatuto da Criança e Adolescente. Há um exército de autoridades pronta para ouvir. Deus ouve as orações, as rezas. Essas autoridades querem ouvir a nossa voz de justiça pelos filhos, pelos netos, pelas crianças que não são nossos filhos, não são nossos netos, mas merecem a mesma dignidade. Ou não? Essa é a minha pergunta. E eu deixo aqui a ideia de que ainda há tempo. Se as pessoas exercerem essa prerrogativa, não é muito, é pouco, não é muito, é pouco, mas precisamos agir. Agir com perseverança. Agir sabendo que isso é uma luta cidadã. Não interessa a nossa religião, a nossa fé, não. Interessa o respeito às leis vigentes. Promotores de justiça, delegados de polícia, juízes de direito, advogados sabem muito bem o que fazer. É uma questão de coragem, não é de conhecimento, porque isso aqui não é muito. Não é de inteligência, porque é muito básico. O conhecimento para vencer essa guerra não precisamos de armas complexas. Basicamente um porrete e uma faca. Sentido espiritual, claro. Então eu proponho isso, Padre Henrique, sinto a honra de poder cooperar, de estar aqui com vocês. Eu queria deixar a Infância e Família, www, queria deixar para vocês esse blog de apoio para os guerreiros. É um blog para guerra. Estamos em guerra. Hoje alguém me falou tanto isso. Guilherme, é uma guerra. É uma guerra. As pessoas não estão vendo. É uma guerra. E o blog Infância é www.infanciafamilia.com.br. É um blog de apoio, gente, a todas as igrejas, a escolas, a professores. Não sei, tenta no seu celular. Vê se você consegue acessar. Enfim, alguém conseguiu acessar? E aqui, pronto. Então, é um monte de coisa, né, gente? É texto jurídico legal, é texto prático, tem sugestões, tem mil coisas. Gente, o meu último projeto de lei está sendo implantado em várias cidades. O projeto de lei Infância Sem Pornografia. Agora eu fiz o decreto, o modelo de decreto. Nós podemos levar para as cidades o decreto para o prefeito assinar. Respeitando o Código Civil, o Código Penal, não precisa de nenhuma lei na Câmara Municipal. Palavrões são sempre pornográficos, orientações para as famílias. Por que o palavrão é inadequado? Então os textos são muito práticos, tá, gente? Várias sugestões de ação. É cidade a cidade a guerra. Não adianta a gente pensar que vai ganhar nada em Brasília. Em Brasília não vamos ganhar nada. Nós vamos ganhar nas cidades pequenas. Nós vamos ganhar nas cidades onde há pessoas interessadas. Padres que se comprometam, Padre Henrique. Levantar esses padres corajosos. É lá na cidadezinha. Eu fui agora numa cidade chamada Capanema. Ninguém sabe onde é Capanema. Sarzedo, alguém sabe? Desculpa aí o pessoal de Sarzedo se estiver me vendo, Capanema. Mas ninguém sabe. É cidade pequena, é lá que está vindo. É lá que está vindo pessoas valentes. Aqui não. Aqui vamos respeitar a lei. Então esse é um blog para apoio àqueles que querem a cidadania como ela é. E não como a ideologia diz. Lá em cima, gente, cadastrar, ó, quem desejar receber as postagens automaticamente, é só se cadastrar
Eu aconselho vocês, porque nem sempre a gente vai entrar no blog, né? Aconselho esse blog para as pessoas, muitas coisas bonitas, protocolo, gente, muito protocolo. Você leva para as escolas da sua cidade os protocolos, como lidar com vítimas de abuso. Tem um protocolo aqui. 10 atitudes básicas ao você estar diante de uma criança que foi abusada. Como prevenir o abuso sexual contra a criança. Tem um protocolo aqui dentro. Você pode imprimir, você pode passar para as pessoas, enfim. A ideia é que a gente possa multiplicar, ser uma semente. Eu creio nisso. Eu creio no poder dos pequenos. Não estou aqui menosprezando as grandes ações. O Padre Henrique tem agora um ajuntamento gigante. Muito bem. Que bom. Os ajuntamentos gigantes também são bem-vindos. Mas também quando somos poucos, Deus vai se mostrar nisso. Obrigado. Boa noite a todos.